Oi, boa tarde. Meu nome é Débora. Eu fiz esse trabalho em parceria com o Luiz Fernando e o título do nosso resumo é A Democracia Corintiana. Como um time de futebol foi importante para a redemocratização brasileira. A nossa pesquisa, ela analisa a democracia corintiana, que foi um conceito que surgiu no início dos anos 80, através de um jornalista chamado Juca Kfouri, em um período no qual os jogadores do Corinthians, eles também participavam diretamente das escolhas administrativas do clube, e eles possuíam liberdade para participar de atos políticos. É importante ressaltar que esse movimento ele surgiu durante o período da ditadura militar no Brasil, que foi um momento de grande insatisfação popular, motivo pelo qual surgiu as diretas já. Diga-se de passagem que os jogadores corintianos, eles, na grande maioria, também eram contrários à ditadura e eles também buscavam a redemocratização do país. Assim, o objetivo da pesquisa é demonstrar qual foi a importância desse movimento dentro de um clube de futebol, naquele contexto social que o país vivenciava na época, que, como eu disse, foi um período de insatisfação popular por conta da ditadura, para então compreender como o futebol ele também pode gerar atitudes que refletem sobre a sociedade e também pode ser considerado um espaço para atos políticos e não apenas para entretenimento. Por fim, na realização dessa pesquisa, nós utilizamos o método histórico para estudar o contexto social da época e o método bibliográfico, através da leitura e da análise de doutrinas e artigos que tratam do conceito de movimento social, que tratam também da democracia e da democracia corintiana. E agora, o meu parceiro Luiz Fernando vai dar continuidade na apresentação do trabalho. Obrigada. Olá, meu nome é Luiz Fernando, também sou aluno do terceiro ano de Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e gostaria de falar um pouquinho sobre características do movimento social para dar continuidade à apresentação do trabalho. Vou usar a teoria de Della Gianni, que buscava elencar características para que seja constatado um movimento social. Uma delas é a existência de um conflito que tem um antagonista claro. Nesse caso, nós vemos como antagonista a ditadura militar. Uma segunda característica é a constituição de uma identidade coletiva específica. E por último, que seja um processo contínuo de redes informais de solidariedade que unificam organizações. Ocorre que nesse caso da democracia corintiana, ocorreu apenas dentro de uma organização. Ela se limitava ao ambiente do clube e não se preocupava em extrapolar com protestos a hierarquia política interna. Ela era um movimento dos jogadores dentro da organização da empresa Corinthians, do clube de futebol Corinthians. Portanto, não podia ser reconhecido como movimento social. Ocorre também que, mesmo não sendo caracterizado como um movimento social, esse movimento teve uma importância dado o contexto social da época. Porque a ação dos jogadores, mesmo que sendo considerado um ato individual, um ato isolado, ao ser associado a outros movimentos da época na luta por uma sociedade democrática, ela tinha importância para um amante de futebol, porque ele via jogadores consagrados como o Dr. Sócrates, que era o principal expoente do movimento, e gerava um sentimento de pertencimento ao movimento de diretas já. Isso motivava os torcedores a tomar ciência da situação política nacional. E, assim sendo, a gente conclui a apresentação constatando que a democracia corintiana foi um movimento que primava pela participação de jogadores nas decisões internas do clube, reconhecido, portanto, como um movimento social. Mas é possível entender a democracia corintiana como uma ocupação do espaço público que dava força e incorporava a campanha pela redemocratização. E também pela direta já, um movimento muito importante que obteve resultado. E, isso posto, essa pesquisa constatou que tal movimento não foi apenas uma batalha por conquistas cotidianas dentro de um clube de futebol, mas sim um símbolo importante por lutar dentro de uma estrutura autoritária e conservadora, que é o futebol, por um valor que é um dos pilares da sociedade de direito, a democracia. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção.